Nós te agradecemos em nome de Jesus. Aplauda o Senhor mais uma vez. Aleluia! Glória a Deus. Bom dia, igreja. Vocês estão felizes? Então dá um sorriso para esse irmão que está do seu lado aí. Fala, irmão, fica feliz. Pastora Júlia, rapidinho. Abre a sua Bíblia comigo. 1 Samuel 2:30. Nós vamos ler a última frase desse versículo. 1 Samuel 2:30. Pode passar. Mais uma vez. Diz assim: porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desprezados. Eu quero ler mais uma vez para que você se lembre disso. Aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desprezados. Pode se assentar. Hoje eu quero falar com vocês algo que o Senhor tem ministrado ao meu coração, que é sobre honra. Repita comigo, honra. Se existe um princípio que o Senhor estabelece para a nossa vida, é o princípio da honra. E às vezes nós estamos querendo que as coisas aconteçam sem estar cumprindo esse princípio. E o que é honrar? Honrar significa reconhecer que tem algo que é valioso, que é diferente do restante, algo que precisa ser reconhecido. Mas a desonra é tratar isso que precisa ser reconhecido e que é valioso como algo comum, algo normal, como se não fizesse diferença. E o Senhor traz algumas coisas ao nosso coração hoje, porque Ele quer nos honrar. Você acredita nisso? O Senhor quer te honrar. Mas para Ele poder te honrar, primeiro existem coisas que nós precisamos fazer. A Bíblia está nos garantindo que quem honrar a Deus será honrado por Ele. Mas quem desonrar a Deus também será desonrado por Ele. Eu não sei se você já foi desprezado em algum momento da sua vida. Não vou pedir para levantar a mão. Mas eu te garanto que foi algo que te machucou. E provavelmente foi porque você queria que alguém reconhecesse algo de valor em você e não reconheceram. E quando nós falamos de honrar ou desprezar a presença de Deus, nós temos que nos lembrar exatamente disso. A primeira coisa que nós temos que fazer, repita comigo, eu preciso honrar a Deus. Eu quero falar para você como que você pode honrar a Deus. Gente, se tem algo que Satanás tem tentado fazer nos nossos dias hoje, não é nos tirar da presença, mas é fazer com que a gente lide com ela com desprezo, como se fosse mais um culto, como se fosse mais uma reunião de oração, como se fosse mais um momento, e aí a gente desonra a presença, e desprezando a presença, o final do versículo vem para nós. Nós precisamos honrar a Deus. Eu quero trazer um exemplo para você, para que você entenda a diferença de quem honra ao Senhor e de quem não honra ao Senhor. A Bíblia vai nos contar que por volta mais ou menos 20 anos, a arca de Deus ficou na casa de Abinadab. Para quem estiver grávida aí, um nome bonito para você colocar no seu filho. Abinadab. É até difícil de pronunciar. Imagina a hora que você estiver brava. Abinadab, menino. Meu Deus. E a arca ficou lá 20 anos. Mas a Bíblia não diz que nada aconteceu naquela casa. Por quê? Porque a arca era só mais um móvel da decoração. Eu quero que você imagine comigo. Aqui a gente tem uma arca, dá para usar como exemplo. Imagina se essa arca está na sala da sua casa. E você vê que o seu marido deixou a toalha em cima da cama. E ele está lá na sala, pertinho da arca.
E você sai do quarto falando o nome do seu esposo, eu não acredito que você deixou. Aí você se depara com a presença de Deus na sala. E aí, por honrar a presença, você fala assim, olha, é o seguinte, você podia ter tirado a toalha de cima da cama. Por que eu estou falando isso para você? Porque Abinadab não percebia que tinha algo de valor na casa dele. Não percebia que tinha algo que era mais precioso do que tudo ali. Então eles passavam pela presença de Deus como se não fosse nada. Agora, quando a Bíblia nos conta que Davi tentou pegar a arca de volta, colocou sobre as carroças, e no meio do caminho aconteceu algo que não deveria, até porque não podemos levar a presença de Deus em carroças, do nosso jeito, da nossa maneira, da nossa vontade. Davi decide, então vamos levar para a casa de Obed-edom. Agora existe uma diferença, 20 anos na casa de Abinadab, 3 meses na casa de Obed-edom. O que mudou? A honra. A família de Obed-edom passava pela arca e não conseguia agir da mesma forma. Se estavam nervosos, não iam gritar, porque tinha arca dentro de casa. Eles não lidavam com falta de respeito uns com os outros, porque tinha algo que precisava ser honrado ali dentro. Sabe o que eu quero te falar? A arca de Deus está na sua casa. Agora é o nosso papel lembrar disso, honrar a presença que está dentro da nossa casa. Gente, a Bíblia diz que tudo que aconteceu nesses 3 meses na casa de Obed-edom, o Senhor estava com ele, o abençoou e prosperou. Não adianta você ter a arca da presença 20 anos na sua casa, se você não honrar a presença. Se você não perceber que tem algo que é precioso ali. Gente, quantas das vezes nós temos desonrado a Deus? Desonrado. Sabe, nós falamos que não temos tempo para Deus, mas já zeramos todas as séries da Netflix. Nós falamos que não temos tempo para vir ao culto, mas a média de visualização no seu TikTok, no seu Face, no seu Instagram, dá mais de 3 horas por dia. Sabe, não precisa de muito para desonrar a presença. E nós precisamos entender isso. Satanás não quer te tirar daqui, ele quer que você desonre a Deus aqui dentro. Eu quero te mostrar alguns exemplos de pessoas que honraram a presença de Deus. Marcos 14 vai nos contar a história de uma mulher, que ela tinha um conteúdo dentro de um vaso que era muito caro. Era um perfume que custava o salário dela de 1 ano. E no meio de um monte de crente que estava perto de Jesus, ninguém honrou a presença. Mas aquela mulher entendeu, tem algo diferente nessa casa, eu não posso fazer com que isso fique sendo só mais um. Jesus não é mais um visitante, ele precisa ser honrado. E então ela decide fazer o que mais ninguém fez. Ela pega aquilo que era caro, aquilo que era precioso, e a Bíblia vai nos dizer que ela quebra aquele vaso e derrama esse perfume sobre Jesus. Sabe o que é isso? É honrar a presença de Deus. Mas nesse mesmo ambiente tinham aqueles que falavam assim, ela podia ter vendido isso e ter dado aos pobres. São pessoas que acham que estão honrando a Deus, mas não estão. Porque o coração deles estava em ser reconhecido pelas obras, e não em honrar a Deus através disso. Gente, isso é muito sério, sabe por quê? Se nós não cumprirmos o princípio de honrar a Deus, o Senhor não pode nos honrar, porque Ele não vai contra a palavra dEle. E como Ele quer te honrar, Ele quer que você entenda isso. Marcos 6 vai nos contar que Jesus chegou na sua terra, e lá ele não pôde, a Bíblia diz, Jesus falando, eu não posso fazer muitos milagres aqui, porque o profeta de casa não tem honra. As pessoas olhavam para Jesus, se você for ler, e falavam assim, ele não é o filho do Zeca Maria, não?
Ele não é o carpinteiro. Não reconheciam a presença que estava ali, não queriam honrá-lo a Deus. Agora, existe algo que acontece muito nos nossos dias e nesse tempo. Se tem um momento que nós somos desafiados a honrar a Deus, é no momento da oferta. É muito bom honrar a Deus enquanto não nos custa uma entrega. Mas quando o Senhor nos chama para o momento da oferta, gente, esse é o momento na qual o Senhor testa se nós estamos honrando a Deus ou desonrando a Ele. E não é sobre o preço que você coloca aqui, é sobre o valor que isso tem para você. Olha o que a Bíblia diz. Honra o Senhor, Provérbios 3, 9 e 10. Com os seus bens, com as suas primícias, de toda a sua renda, viu, irmão, em nome de Jesus. Se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Sabe o que é isso? Quando você honra a Deus através da oferta, o Senhor pode liberar honra sobre a sua vida financeira. Mas a Bíblia também vai nos contar que quem é fiel no pouco, o Senhor coloca no muito. Mas quem é infiel no pouco, também será infiel no muito. O que isso quer nos dizer? Eu vou te trazer um exemplo. Você tem uma notinha de 2, uma notinha de 10. Porque as de 2 nunca faltam nos cultos. As de 10 elas vêm semanalmente, assim, talvez. Você pode ofertar a de 10. Mas na hora da oferta você decide ofertar a de 2. Você não está honrando a presença. Agora, eu quero te trazer um outro exemplo. A Bíblia também nos conta que uma viúva foi ofertar. Em preço não era muita coisa, era pouco, mas era tudo que ela tinha. O que você acha que honra a presença de Deus? Eu quero que você entenda isso, porque talvez a sua vida financeira ainda não avançou, porque no momento da oferta você está desonrando a presença. Desonrando. Sabe o que a Bíblia nos conta? Atos 5. Que Ananias e Safira venderam a sua propriedade e parte desse recurso, parte da oferta que eles dariam, eles preferiram guardar. E quando você retém a semente morre. Eles preferiram reter a semente do que ofertar tudo. Sabe o que aconteceu? Ananias morreu e logo sua esposa também. Sabe por quê? Não era sobre entregar apenas o valor, era sobre honrar a Deus. Porque quando eles decidiram reter, eles estavam desonrando a presença. E quando falamos sobre isso, a gente fica meio mexido assim, não fica? Sabe por quê? Eu posso te garantir que se nós nos comprometermos em honrar ao Senhor na nossa vida financeira, Ele também cumpre a outra parte do versículo sobre nós. Então talvez você esteja perguntando: Deus, eu estou na igreja há tanto tempo e eu não consegui dar um testemunho ainda das minhas finanças. E o irmão que chegou esses dias já está testemunhando que abriu porta, pegou carro, casa, tudo. O que está acontecendo? Talvez você pode fazer mais e você não está fazendo. Então você está desonrando a presença. Gente, isso é muito sério. Porque nós queremos os resultados, mas não queremos fazer a nossa parte. E quando nós não honramos a Deus através das nossas ofertas, nós nos tornamos servos daquilo que deveria nos servir. Quando você retém a semente, você se torna servo do seu dinheiro, quando na realidade o seu dinheiro que tem que te servir. E numa posição de servo, sabe quem está sendo o seu senhor nesse caso? É por isso que é uma questão de honra. Porque se você retém, você está falando para Deus que não pode honrar a Ele, porque você tem que honrar o seu dinheiro. Isso é muito sério, gente. Muito sério. Ah, Jesus. Ainda bem que eu perguntei no começo se vocês estavam felizes, né? Sabe, eu quero que você entenda que nesses últimos dias, o que vai fazer a gente permanecer até o fim
não é o nível de capacidade que a gente tem, não é o tanto de diploma que a gente tem, não é o tempo de crente que você tem de igreja. O que vai fazer a gente permanecer até o fim é honrar a Deus. Porque nesses últimos dias levantarão falsos profetas que vão pregar que você pode fazer tudo, que está tudo bem. E é nessa hora que você tem que lembrar de honrar a Deus. A sua carne quer pecar. A sua carne não quer perdoar. Se depender de você, você nem olhava mais na cara daquela pessoa. Mas por que você faz tudo ao contrário? Porque você precisa honrar a presença. Então, quando você decide honrar a Deus, você precisa começar a agir de um jeito diferente. Se você falava de um jeito, tem que falar de outro, porque você tem que honrar a Deus. Se você tinha uma atitude explosiva com qualquer coisa, agora não mais, porque você precisa honrar a Deus. A Bíblia vai nos dizer, olha, assim que você está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Aplauda Jesus. Honrar a Deus. Essa é a diferença daqueles que vão marcar esse tempo e daqueles que só vão esquentar banco na igreja. Porque honrar a Deus existe renúncia. Honrar a Deus não é aceitar a sua vontade, mas é aceitar a vontade de Deus. Honrar a Deus é fazer até mesmo aquilo que você não quer por amor à presença que você carrega. Honrar a Deus. Qual é a segunda coisa que nós temos que fazer para que o Senhor nos honre? Repita comigo, eu preciso honrar o que Deus me entregou. Eu quero contar uma ilustração para você. Tinha uma menininha que ainda no ensino fundamental, durante as refeições, os cafés da manhã, ela estava ansiosa e com medo, porque ia entrar um novo ano na escola. E ela não sabia quem seriam seus amigos, não sabia quem seriam seus professores. Ela estava aflita e todos os dias os pais colocavam uma flor na mesa e escreviam um bilhetinho para ela. Você consegue, você vai ser a melhor aluna da sala, você é capaz. E logo essa menina começou os seus estudos. E aquilo que ela recebeu em casa foi liberado sobre o coração dela. E ela percebeu que a professora estava um pouco nervosa. Logo ela descobriu que a professora tinha acabado de se formar e estava começando a dar aulas ali. E então aquilo que ela aprendeu em casa, ela começou a fazer com a professora. Todos os dias no caminho da escola, ela passava na árvore e pegava uma florzinha. Quem aqui já fez isso, gente? Meu Deus, acabamos com a flor da cidade. Jesus. Ela pegava uma florzinha todas as vezes, chegava mais cedo na sala de aula, colocava na mesa da professora e escrevia um bilhetinho. Você é uma excelente profissional, nós vamos aprender com você. Obrigada pela sua dedicação, obrigada pelo seu empenho. E durante todo o ano, essa menina ia e levava as florzinhas para a professora. Chegou perto do final do ano, a professora estava querendo saber quem que era. Então um dia ela chegou um pouco mais cedo na escola, ficou no corredor olhando e viu aquela menininha tirar a flor da bolsa e colocar na mesa. Mas ela não falou nada, ela guardava os bilhetes e aquelas flores. Essa menininha cresce, se forma, abre a sua primeira empresa. E então ela vê que começa a chegar flores todos os dias no seu local de trabalho. E ela fica falando, quem que é? Marido não era, que é difícil, todo dia mandar flor é difícil. Se fosse família, eles iam se identificar. Amigos iam se identificar, quem que é? E chegou um dia que ela estava assim, preocupada, falou, gente, o que é isso? Eu preciso descobrir quem está me mandando tanta flor. Ela foi até a floricultura, falou com a moça e perguntou, quem que me mandou tudo isso? E aí a moça respondeu, olha, esses dias atrás veio uma senhorinha aqui. Ela me falou que ela não tinha muito tempo de vida mais. Mas ela pediu e já deixou pago para que eu te mandasse flores por 1 ano com esses bilhetes. E eram os mesmos bilhetes
que aquela menina tinha dado para aquela professora anos e anos atrás. Então, quando você libera algo, quando Deus libera algo sobre você e você honra isso, gente, não é perdido, a semente não é lançada ao vento. As coisas mudam, os tempos mudam, mas aquilo que Deus libera sobre você, se você honra, Ele também faz isso liberar sobre alguém. É uma questão de honra, gente. Nós temos que honrar o que Deus liberou sobre nós. Aquela menina honrou o que os pais liberou sobre ela na mesa de casa. Agora o nosso Pai tem liberado coisas sobre nós e a gente está lidando isso como qualquer coisa. Deus já liberou promessas sobre você. Deus já liberou sonhos para você. Deus já liberou projetos em você. Mas você está honrando isso? O que é honrar o que Deus liberou sobre mim? É obedecer e se mover em direção a isso. Eu me lembro, eu nem ia falar isso, mas eu vou falar. Quem sabe tem alguém aqui que vai me abençoar? Olha os irmãos, baixou toda a cabeça, o sangue de Jesus. Gente, um tempo atrás, vocês estiveram aqui, num culto, que foi liberado uma promessa, uma palavra sobre a minha vida, de que o Senhor me levaria para Israel. Quem é que estava aqui? Glória a Deus. Se você não estava, eu estou te contando agora, você faz parte da promessa e pode me levar para Israel. E eu me lembro que um tempo atrás, um pastor, eu vi que ele colocou uma excursão para Israel no ano que vem. Eu falei, Jesus, podia tanto ser agora. Assim, está tudo pronto. E aí eu entrei em contato com aquele pastor, ele me mandou, né, todos os valores e tal. E ele falou, viu, você tem passaporte? Eu falei, não. Quase que eu falei, moço. O máximo que eu fui foi para Minas Gerais. A gente não sai muito, não. Ele falou, você tem passaporte? E eu respondi para ele, não. E aí ele me disse, sem saber dessa palavra, como você quer que Deus levante alguém para abençoar a sua viagem, se você não fez a sua parte de tirar o passaporte? Deus liberou a promessa, mas eu não estava honrando o que Ele liberou. E muitas das vezes, nas pequenas coisas, nós estamos desonrando o que Deus liberou sobre nós. Deus falou que você vai ser enviado para uma outra nação e não faz um curso de inglês. Está entendendo? Deus te falou que vai te dar uma empresa, mas você não se aprofunda em administração. Às vezes não é Deus que não quer fazer, gente, é nós que não estamos honrando o que Ele colocou sobre nós. Nós temos que fazer a nossa parte. A Bíblia nos conta que José carregava um sonho dado por Deus. Deus liberou isso sobre ele. E ele foi uma das pessoas na Bíblia que mais foi desafiado a honrar o que Deus entregou. A Bíblia nos conta que teve um momento que a mulher quis se engraçar para o lado de José. Eu imagino se fosse nos nossos tempos. Meu Deus. Precisamos aprender com José. Porque ele fugiu daquela proposta. A carne queria, a vontade do homem queria. Mas por honrar o sonho que Deus colocou nele, ele decidiu agir diferente. Sabe, para você honrar o que Deus colocou em você, você vai ter que renunciar. Em um outro momento, agora José, por conta disso, foi lançado na prisão. E dentro da prisão ele tinha uma posição de destaque, sabe por quê? Ainda encarcerado, ele honrava o sonho que Deus colocou dentro dele. E então, por ter honrado a Deus durante todo esse caminho, ele pôde viver a realização desse sonho. Agora imagine comigo se José desonra com a mulher. Se ele desonra dentro do cárcere, é bem provável que a história não teria o mesmo final que nós conhecemos. A honra nos leva ao lugar que Deus já determinou para nós. Lucas 5 nos conta que os discípulos tiveram uma pescaria frustrada. E então Jesus chega e fala, é o seguinte, lança a rede para o outro lado. E a palavra liberada é, porque é o Senhor que está falando. Por causa que o Senhor que está liberando isso, eu lançarei a rede mais uma vez. Eles estavam falando, Deus, a gente é profissional.
Deu tudo errado, nós entendemos isso, mas por honrar a sua palavra, nós vamos lançar a rede mais uma vez. Honre quando a capa de Elias vier sobre você. Honre quando o cajado estiver na sua mão. Mas também honre quando o seu papel for apenas deitar água sobre as mãos do profeta. Nós precisamos honrar. A terceira e última coisa, para que o Senhor libere honra sobre nós. Repita comigo: eu preciso honrar o meu próximo. Eita glória. Isso quer dizer que o almoço que você prometeu antes tem que acontecer. E se o irmão estiver meio indeciso, já manda o endereço para ele, já está tudo certo. O restaurante está definido. Às vezes nós honramos a Deus, honramos a promessa que Ele liberou, mas quando chega na hora de honrar o nosso próximo... Porque honrar o nosso próximo, gente, não é honrar apenas quem nós achamos que merece honra. É também honrar aqueles que nós achamos que não devem ser honrados por nós. O Senhor nos desafia. Romanos 12:10 diz: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Eu imagino que você quer ser muito honrado, mas a Bíblia está dizendo: aquilo que você quer receber em honra, você precisa dar o dobro para alguém. E quem é o nosso próximo? Eu te garanto que você está vendo o seu próximo todos os dias na sua casa. Eu te garanto que dentro da sua casa tem alguém que você pode honrar um pouco mais. Filhos, eu te garanto que dentro da sua casa você pode honrar os seus pais um pouco mais. Até mesmo porque a Bíblia diz: honra o seu pai e a sua mãe para que os seus dias sejam prolongados. Nós queremos honrar os de fora sem honrar os de dentro. Mas não é assim com Deus. Primeiro nós honramos o nosso próximo dentro de casa, para que depois a gente faça isso do lado de fora. Lembra da história da menininha? A honra começou dentro de casa, para depois ir para o lado de fora. Deixa eu te falar uma coisa, mulher. Para de guardar aquelas taças, aquele jogo de cozinha só para visita. Fica dando um copo de requeijão para sua família, com umas taças na caixa fechada no armário. Ninguém fala Deus, né? Preciso da Nadir para ela falar aqui: revela, Deus, conta tudo, Jesus. É verdade. Vai ter um almoço agora na sua casa. De 90% da igreja, eu posso chutar que vai estar com aquela toalha, já está desgastada. Se bobear, tem umas manchas de ketchup da janta de ontem. Mas você não vai trocar, que você vai falar: só hoje, amanhã eu lavo. Mas, se você fosse receber uma visita, você ia colocar aquela toalha que está engomada, que está até com as dobrinhas, de tanto passar, que você olha até brilha, de tão branco que está. É por isso que nós temos errado e a honra de Deus não chega em nós. Porque nós não estamos honrando o nosso próximo dentro de casa. Faça o seu melhor dentro de casa. Faça, gente. Sabe por quê? Quando nós honramos o nosso próximo, nós estamos honrando a Deus. E ao honrar ao Deus, a Bíblia vai nos dizer que Ele libera a honra sobre nós. Em um outro momento, a Bíblia vai nos dizer em João 13, que Jesus chegou numa casa com os seus discípulos. E naquele tempo, a mesa, ela ficava no chão, não era uma mesa alta como a nossa. E eles não se assentavam em cadeiras, eles se assentavam ao redor da mesa, no chão, para fazer as refeições. Então era um hábito, um costume, que ao chegar à casa de alguém, que fossem lavados os pés. E esse papel era o papel do escravo que ganhava nada, do menor escravo da casa. Mas quando eles chegaram lá, não tinha esse escravo para lavar os pés. E os discípulos estavam assim: ai Jesus, quem que é o maior entre nós, hein? Quem que é o mais crente? Quem que leu a Bíblia mais vezes aí, Jesus? Fala aí. Quem que está com mais tempo de oração? Quem está aqui mais assim, mais ungido? Quem que é?
E sem perceber, Jesus começa a sair daquela roda de conversa. E eles lá discutindo. Quem é? E aí Jesus volta um tempo depois, segurando uma toalha com uma bacia. E então ele fala assim, vem cá vocês, um por um, senta aí, deixa eu lavar seus pés. Era o papel do menor escravo, não era? Mas eu preciso honrar vocês para que vocês entendam o que é servir aos outros. Então, se ele, sendo o próprio Deus, fez o papel do menor escravo, honrando aqueles que deveriam o honrar, será que nós não podemos fazer um pouco mais, gente? Será que a gente não pode se dedicar um pouco mais? Será que você não pode se disponibilizar um pouco mais para honrar o seu próximo, honrar o meu próximo? Ah, gente. Sabe, quer ver um exemplo? Eu vou te explicar aqui. Não estou nesse ambiente de segurança para falar algo que vivi, mas algo que já ouvi muitas vezes acontecer. Acontece uma discussão entre o casal. Aí sai um para cada lado, desonrando o cônjuge, da família, amigos e tudo mais. Passa um tempo depois, o casal tá bonitinho. Já tá postando no Facebook, você é tudo que eu pedi para Deus. Mais um ano com você. Como se não houvesse um dia mau. Sabe? Daquele jeito. E aí a desonra que você disseminou entre os amigos, entre a família, foi semeada. E uma hora essa desonra vai virar colheita dentro do casamento. Então cuidado! Cuidado dentro do seu local de trabalho. Tá todo mundo reclamando do chefe. Não é possível que já é 6h10, eu tinha que sair 6 horas e ele pediu para ficar aqui. 10 minutos. E tá todo mundo assim, ai, não, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Não dá. Fez eu trabalhar no feriado. Vai pagar metade do que tinha que pagar? Vixe. E aí começa a desonrar. E a desonra seca a fonte da bênção. Seca. Porque uma vez que você desonra alguém, você retém a sua bênção, sabia? Uma vez que você desonra alguém, Deus não pode honrar a você, porque você está indo contra a palavra dele. Então tem gente que fala, Deus, não acontece nada na minha vida, cuidado, talvez com as suas palavras você está desonrando o seu próximo, e a fonte da bênção está secando. E aí parece que as coisas não vai. Fala, Deus, eu estou na igreja, eu estou orando de madrugada, 3 horas da manhã, Deus. Estou lendo a Bíblia, o que está acontecendo? A língua, irmão. A língua está liberando desonra, e a colheita não pode ser honra. Cuidado. Cuidado. Olha o que a Bíblia diz. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Talvez se fosse um profeta de fora falando isso, seria um pouco mais fácil para você entender. Mas eu quero falar isso sobre agora honrar a autoridade espiritual. Cuidado com as conversas dentro do seu carro a caminho de casa. Sabe, Moisés não ouviu, mas Deus ouviu. E a desonra que foi liberada, liberou desonra sobre eles. Cuidado. Cuidado. Sabe por quê? Eu não estou falando apenas de pastores, eu estou falando dos líderes do ministério aqui também. Nós temos muitos ministérios que movimentam esse corpo. Cuidado! Você não precisa ser mais um que libera desonra sobre o seu líder. A lepra vai para a sua família. Ao invés de ser como todo mundo que libera desonra, seja aquele que chama o seu líder no canto e fala, olha, é o seguinte, me explica de novo. Eu acho que eu não entendi o que você quis dizer. Eu preciso que você comece a me falar de um jeito diferente. Eu não quero desonrar a sua liderança. Porque hoje eu sou liderado. Amanhã eu posso ser o líder. E se eu semear desonra enquanto liderado, eu vou colher desonra na minha liderança. Gente, cuidado. Cuidado com o que você publica nas redes sociais. Desonra. Cuidado. Sabe por quê? Satanás está atento a uma brecha para ele chegar diante de Deus e falar, você não pode mandar a bênção. Ele está desonrando o Senhor.
Está desonrando o que o Senhor liberou. Está desonrando o próximo. A fonte tem que secar. E Deus não vai contra a palavra dele. Cuidado, gente. Meu Deus, isso é muito sério. Eu ouvi esses dias o testemunho. Não sei se as mulheres aqui acredito que conheçam a Dave Tyrus, aquela que fala sobre a experiência da mesa, sobre montar a mesa para sua família e tudo mais. Ela lançou livros, foi uma grande pregadora, palestrante. E recentemente ela estava com câncer e faleceu. E agora o esposo dela, ele veio recentemente para o Brasil. E ele conta como que era a convivência com ela. Ele diz que os filhos nunca viram ele levantando a voz com a mulher. Hoje os filhos já têm outros filhos. E nunca viram os pais levantando a voz dentro de casa. Sabe o que é isso? É uma honra que foi liberada sobre os filhos e eles liberaram para os netos. Entende? E ele conta que nos momentos em que ela estava já agora sem cabelo, careca, ela estava apreensiva, porque a família nunca tinha visto sem cabelo. E então ela foi conversar com ele, e aí ela tirou a touca, e ele falou para ela: você está linda, eu nunca te vi tão linda como agora. Ele liberou honra. Dentro de casa as palavras, gente, valem mais do que presentes. Libere honra. E aí ele conta que eles foram à mesa, e naquela mesa estava ele, a esposa, os filhos, os netos, uma grande mesa. Ele coloca até a foto quando ele vai falar sobre isso. E um tempo depois, e mal eles sabiam que era o último momento que eles teriam à mesa. Um tempo depois, ela está prestes a falecer. Agora ela está sobre a cama e ele está junto com ela. E quando ele percebe que o Senhor a recolheu, ele faz uma oração. Ele diz: Deus, eu honrei a minha esposa todos os dias, porque eu desejei amá-la e eu fiz de tudo para amá-la, como Cristo amou a igreja. Deus, eu cuidei da minha esposa, porque eu sei que ela não é minha, para que ela chegasse aí da melhor maneira possível, porque de fato ela é sua. Deus, eu honrei a minha esposa com palavras, para que ela se sentisse a melhor mulher do mundo, para que ela chegasse diante do Senhor, sabendo quem o Senhor a chamou para ser. Deus, eu honrei a minha família. Gente, sabe o que é isso? Honra! O Senhor quer te honrar. Você entende isso? Mas talvez no começo você achou que seria mais fácil do que agora no final da mensagem entender que para o Senhor cumprir a parte dele, primeiro nós precisamos fazer a nossa parte. Eu quero orar por você, se coloque de pé. Aleluia. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Tem honra de Deus para a sua vida hoje. Não é uma honra que homens dão. Não é uma honra que o seu certificado dá. Não é uma honra que o seu saldo bancário fornece. É uma honra que quando Deus dá, ninguém tira. O Senhor quer te honrar nesta manhã. Feche os seus olhos. Debaixo dessa palavra, nós precisamos entender que para começar a receber a honra de Deus, nós temos que honrar a Ele primeiro. Então, durante o momento do louvor, eu quero te convidar a dar a sua melhor adoração, entendendo que à medida que você libera honra a Deus, Ele libera honra sobre você. À medida que você honrar quem Ele é, Ele honra a sua família. À medida que você honrar o Senhor, Ele libera honra sobre você. Apocalipse 5,13 diz: depois que ouvi todas essas criaturas do céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que há, eles diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Feche os seus olhos.
Feche os seus olhos, vamos adorar ao Senhor. E o poder ao Rei Jesus. Libere e honra aquele que é digno. Erga sua voz com toda a força nessa manhã. À medida que você honrar ao Senhor, Ele libera honra sobre você. Vamos lá. Poder ao Rei Jesus e o louvor. Libere e honra aquele que é digno de honra. Vamos honrar a presença de Deus. Vamos lá. Nós te honramos porque o Senhor é fiel. Nós te honramos porque o Senhor não muda. Nós te honramos porque o Senhor é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente. Nós te honramos pelo teu sacrifício. Te honramos pela tua ressurreição. Te honramos pela presença que habita em nós. Te honramos porque o Senhor é o bom pastor. Te honramos porque o Senhor é o olheiro. Te honramos porque o Senhor nos cultiva a cada dia. Te honramos porque o Senhor não desiste. Te honramos e de geração em geração o Senhor será digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Honramos a Ti, Jesus. Honramos. Porque nós reconhecemos que tem algo que é diferente de tudo aqui dentro. Nós te honramos, Deus, porque o Senhor não é mais um dentro desta casa. Nós te honramos porque tem algo aqui que é mais precioso. Nós te honramos porque tem algo aqui que merece toda adoração. Nós te honramos porque a morte não pôde te deter. Nós te honramos porque o plano da salvação foi concluído. Nós te honramos. Declare. À medida que você honra o Senhor, Ele libera honra sobre você. Ele libera honra sobre a sua casa nessa manhã. Ele libera honra sobre os seus negócios. À medida que você o honra, Ele libera honra sobre você. Ah, Jesus. Obrigada, Jesus. Porque hoje nós entendemos o desejo do seu coração. O Senhor quer nos honrar, mas para isso nós nos empenhamos em te dar honra. Nós nos comprometemos nessa manhã, nós vamos te honrar dentro da nossa casa. Nós vamos te honrar dentro do nosso local de trabalho. Nós vamos te honrar ao entrar nos mercados, nas lotéricas, nos bancos. Nós vamos te honrar ao andar pelas ruas dessa cidade. Nós não seremos aqueles que terão um amor esfriado nesses últimos dias, porque nós manteremos as nossas lamparinas acesas. Nós te honraremos no dia bom, no dia mau. Nós te honraremos quando o Senhor abrir a porta e quando fechar. Nós te honraremos quando vier a abundância, mas quando estivermos em meio ao deserto,
deserto também nós te honraremos, porque não te honramos pelo que o Senhor faz, nós te honramos por quem o Senhor é. Então receba nesta manhã toda honra, toda glória, toda força, porque só o Senhor é digno, só o Senhor é digno. Se você acredita nisso, aplauda Jesus bem forte.